Olá, professores! Nesse vídeo, a gente vai ter a oportunidade de aprender um pouco mais e se aperfeiçoar em nossa didática. Então, nessa semana especificamente, na lição 66, que vai ser ministrada na terça-feira, que vai ser a parte de Doutrina e Convênios, seção 50, parte 1, que é evitar o engano. Nessa lição, quando a gente vai estudar um pouco no manual, nós vamos chegar em um momento onde o manual ele vai sugerir para nós um aperfeiçoamento didático. Eu vou mostrar aqui para vocês na minha tela onde aparece isso no manual. Então, olha só que interessante. Dentro dessa caixa aqui, tem essa sugestão aqui, ó. Para ajudar os alunos a assumir a responsabilidade por seu aprendizado, consulte o treinamento titulado Resistir à tendência de responder a todos os comentários e perguntas e convidar a classe a responder. Se você está com o manual online, como eu estou aqui, é só clicar aqui em cima que você vai ser direcionado para esse treinamento. E é esse treinamento que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nesse manual específico, olha só que interessante que ele fala aqui. Os professores podem incentivar o aprendizado diligente, estabelecendo um padrão no qual os alunos respondem uns aos outros em classe ou antes do professor. Quando os professores permitem que os alunos expressem suas ideias sobre os comentários e as perguntas dos colegas, o foco permanece fixo nos alunos e os debates se tornam mais envolventes com o aumento da participação deles. Uma maneira de estabelecer esse padrão é fazer perguntas que permitam que os alunos compartilhem seus pensamentos e impressões sobre o que outras pessoas disseram ou antes de o professor comentar. Então é muito interessante que a gente tem, né, às vezes já essa situação de a gente já responder de imediato, né? Quando a gente faz uma pergunta, o aluno responde e a gente já de imediato faz um comentário sobre o que ele falou ou a resposta dele. E na verdade a gente pode fazer com que os alunos eles se envolvam mais quando a gente deixa outros alunos falarem ou até mesmo é, passa para outro aluno responder. E olha só os exemplos que ele dá aqui para nós. Como é que a gente pode fazer isso? Aqui estão alguns exemplos de perguntas que você pode fazer para convidar a classe a falar alguma coisa sobre o comentário ou a pergunta de um aluno. Quem pode contar uma experiência relacionada ao que Carlos acabou de dizer? Então, o Carlos acabou de fazer um comentário. Ao invés de o professor já comentar em cima do que ele falou, eu posso abrir para os jovens essa parte de eles comentarem. Quem pode contar uma experiência relacionada ao que Carlos acabou de dizer? Uma outra, um outro exemplo. O que o surpreendeu ou impressionou sobre o comentário de Lucinda? Né? Olha só que interessante, como a gente dá oportunidade para os jovens comentarem o que o outro amigo, o colega, está falando. Quem pode prestar um testemunho do que Pedro acabou de dizer? O que você poderia dizer sobre o que aprendeu ao ponderar essa pergunta? Nesse treinamento tem essa, esse pequeno modelo e exemplo, tá? É bem simples. Eu vou compartilhar aqui com vocês que muitos de vocês já estão fazendo, mas a gente pode ainda melhorar e praticar isso nas nossas salas, nas nossas classes. Okay, Brother Jameson, any thoughts? Ang pinaka-favorite na ko moment is katong the second time nga niadto ko sa temple. So first time nga niadto ko is nag-promise kong sa iya nga when I come back, I will have my own testimony and own desire to go and serve on a mission. And at that second time nga niadto ko sa temple, I felt that he was beside me saying, I love you and I'm very proud of you. Okay, thank you so much, Brother Jameson. So anyone nga ganahan mag-share about sa question? Okay, Sister Celine. Malipanan ko nga i-share ako ang nabati.
Percebe como foi simples, né? Ele só, depois que o jovem respondeu, ele só deixou a classe, né? Ele conduziu a classe para ter a oportunidade de compartilhar. Quem mais gostaria de, né, de compartilhar? Então, é uma coisa simples que a gente pode fazer para ajudar nossos jovens. E aqui, a gente pode fazer uma breve prática. Então, professores, eu gostaria que a gente pudesse fazer essa breve prática aqui. Tem aqui alguns exemplos para a gente poder fazer. E vocês podem colocar aqui embaixo nos comentários como vocês conduziriam essa situação. Então, por exemplo, durante a aula, Ana faz a seguinte pergunta: como posso saber se um pensamento é uma inspiração ou se são meus próprios pensamentos? Então, essa é uma pergunta da Ana. De imediato, nós, como professores, a gente tem a tendência de já querer responder. Mas por que não passar essa pergunta para a classe também? A gente pode perguntar assim: alguém gostaria de responder essa pergunta da Ana? Alguém tem algum sentimento, algum conhecimento que gostaria de passar para a Ana? Obviamente, professores, pode ser que seja algo, talvez, que não seja tão condizente, mas o importante é a gente dando a oportunidade dos jovens poderem compartilhar o que eles têm aprendido, alguns sentimentos que eles têm, alguma experiência. Uma outra prática. Durante uma lição do Velho Testamento, Cláudio diz: acho incrível ver que o Senhor pede a Israel que se arrependa e se volte para ele, apesar das muitas vezes em que eles se afastaram dele. Então, esse é o comentário do Cláudio. Como é que eu posso fazer agora e envolver outros alunos para fazer um comentário em cima do que Cláudio falou? Então, essa é uma prática que a gente pode fazer. E uma outra aqui, ó, pense em um comentário ou em uma pergunta de um aluno numa aula recente. Pensa agora na sua classe, numa aula recente. Usando essa habilidade, como você poderia responder? E aí agora você incorpora. Então, ao você preparar suas aulas dessa semana, pense em alguma pergunta que você pode colocar isso em prática, né? Colocar esse aperfeiçoamento na sua aula. Eu, particularmente, eu tive uma experiência bem interessante algumas semanas atrás, onde eu participei de um aulão na Estaca Casa Grande. E lá eu tive a oportunidade de estar com alguns jovens da Estaca e foi uma aula muito, muito legal. Os jovens são excelentes. E algum jovem me fez uma pergunta, né, sobre como ele pode ajudar alguém, por exemplo, que se considera ateu. E é uma pergunta assim muito abrangente, né? Tem talvez um monte de respostas que a gente poderia dar. E naquele momento me veio esse sentimento: poxa, vamos abrir aqui para os jovens, para eles poderem talvez falar, talvez alguém tenha alguma experiência assim. E realmente foi uma grande oportunidade que eu perguntei para os jovens: jovens, quem gostaria de ajudar a responder essa pergunta? Alguns levantaram a mão, foram excelentes respostas que ajudaram e agregaram, né, a responder essa dúvida que esse jovem tinha. Então, professores, é uma excelente ferramenta. Obviamente, às vezes vocês têm classes, né, com um número reduzido de jovens, mas busquem no momento certo aplicar isso, né? Ver essas perguntas em que vocês podem aplicar essa técnica para ajudar, fazer com que os jovens sejam mais participativos e assim como a gente viu, né, no início, a aula vai se tornar mais, o espírito vai estar mais presente e eles vão aprender entre eles. Então, se vocês querem saber um pouco mais, tem esse debate aqui com o Ander Bedner desse, desse evento, uma autoridade geral fala a nós, que é excelente, também é só vocês, eu vou compartilhar com vocês esse link, tá bom? Que é um momento excelente para a gente poder aprender. Então, professores, esse pequeno treinamento eu gostaria de deixar com vocês, espero que possa ajudá-los. Um grande abraço, a gente se vê. Até a próxima.